Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo Esperança Nossa, numa palavra poderosa a seu favor. Esteja conosco e dentro de alguns instantes estaremos formando a cadeia da prece poderosa, quando estarei orando, intercedendo a Deus pelo nome glorioso do Senhor Jesus Cristo, a seu favor, a favor de seu lar, dos seus familiares, você que está nos assistindo no seu lar, na sua empresa, no seu local de trabalho. A bênção de Deus será por sobre a sua vida, por sobre as suas necessidades. Creia neste Deus vivo, neste Deus poderoso. Estamos iniciando um novo ano, um ano de 2019, com um presidente eleito, o presidente que a nação elegeu, escolheu e elegeu. Um presidente que não estava no descrédito dos seus opositores, mas Deus, o nosso Deus, ouvindo o clamor, ouvindo a oração, movendo o povo brasileiro. E hoje nós nos alegramos que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, e com toda a sua equipe, por ele já formada, os seus ministros, todos aqueles que estarão empenhados para levar o nosso país à verdadeira democracia, para levar o nosso país debaixo de uma bênção de Deus e para que o povo seja assistido nas suas necessidades e para que o Estado possa estar cumprindo o seu compromisso de assistir todo o povo. Que estejamos orando, porque a bênção de Deus será sobre o nosso presidente, será todos os seus assessores e serão todos aqueles que estão investidos de autoridades, governadores, deputados estaduais, federal e também senadores e também a área jurídica. Nós cremos que Deus, o nosso Deus, tem uma grande obra e bênção para esta nação. No Salmo de número 33, no versículo 12, nos diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Nesse Salmo de número 33, o salmista apresenta o júbilo do crente na contemplação das obras de Deus. Nós cremos e pregamos um Deus vivo, um Deus criador dos céus e da terra, um Deus que ouve o clamor daqueles que o buscam. Nós estamos iniciando um novo ano, um ano de muitas expectativas, um ano em que o povo se alegra, porque alcançaram os seus objetivos.
um povo que se esforçou, trabalhou, batalhou para eleger o seu presidente, que, dentre todos os políticos, o que mais preenchia os anseios dessa nação. Nunca se viu neste país, nunca se viu no mundo uma mobilização tamanha em torno de um candidato. Mas isto tem uma explicação. Um candidato que para os seus opositores não tinha nenhuma chance de ser presidente da República. Diante dos seus opositores, não tinha nenhum mérito, muito pelo contrário, foi combatido veemente para que não alcançasse os seus objetivos. Mas a resposta vem de Deus. É por isso que o salmista declara: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Uma nação que crê no Deus vivo e poderoso, Criador dos céus e da terra. Uma nação que professa a fé em Jesus Cristo. Temos vários segmentos religiosos, cada qual com uma teologia, interpretações, mas a fé em Jesus, o nome de Jesus é proferido pela maioria dessa nação, e por isto houve um clamor aos céus, um clamor ao Deus Criador, pelo nome glorioso do Senhor Jesus, a favor dessa nação, a favor deste povo sofrido, deste povo que acreditou nas propostas dos seus políticos e em dado momento deparam com uma triste realidade. Foram enganados, foram usurpados, foram roubados, tiraram toda a esperança que um povo tinha com promessas mentirosas e falsas. E é por isto que o povo se despertou e o povo começou a clamar a Deus, as igrejas clamando a Deus, suas lideranças orientando o povo, e assim houve uma mobilização jamais vista e talvez jamais acontecerá em torno do nome de um candidato que ele mesmo esteve impossibilitado de fazer a sua campanha, mas o povo assumiu a sua campanha. E no dia 1º, podemos ver um povo alegre, regozijante, esperançoso de ver o seu candidato, Jair Messias Bolsonaro, assumindo a presidência da República do Brasil, Federativa do Brasil, e também com toda a sua equipe sendo empossada. Agora nos resta orar, continuar clamando a Deus, e nós estamos orando para o sucesso desta nação, para que Deus possa estar usando o nosso presidente. O importante
é que o presidente Jair Messias Bolsonaro está com o temor de Deus no seu coração. É isto que necessitamos, é isso que a nação necessita, de um presidente que tenha o temor de Deus no seu coração, porque ele reconhece que a sua vida foi-lhe restituída pelo próprio Deus. Deus não permitiu a sua morte, porque um povo estava clamando e orando por ele. O inimigo tentou destruí-lo para tirá-lo do páreo e dar continuidade naquela terrível administração comunista que estávamos tendo. Mas Deus é misericordioso. E temos como testemunho, nós tivemos a presença do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que fez um discurso surpreendente. Pela primeira vez que temos no Brasil, numa posse de um presidente, a presença do primeiro-ministro de Israel. E o seu discurso foi surpreendente. O seu discurso, na verdade, veio trazer ao povo brasileiro que Deus é fiel. O Estado de Israel reconhece que o Brasil é um país que ama e considera Israel. Porque Israel também reconhece que o Brasil sempre esteve ao seu lado. Quando em novembro de 1947, que as Nações Unidas votaram e aprovaram a divisão da Palestina, que estava com a Grã-Bretanha, e parte da Palestina foi para o Estado de Israel. E nesse seu surpreendente discurso, o primeiro-ministro de Israel, ele faz um histórico dos 70 anos comemorados agora em maio próximo passado do Estado de Israel. É surpreendente o seu discurso, porque ele apresenta como que esse Estado foi constituído. Eles receberam 65% da área era deserto. E quando, no dia 14 de maio de 1948, declararam a fundação do Estado de Israel, logo em seguida, os árabes se uniram para rechaçá-los. Segundo a sua declaração, naquele momento, eles eram apenas 650 judeus contra o resto do mundo árabe, sem nenhuma força, sem nenhuma defesa. Se levantaram o Líbano, a Síria, o Iraque, Jordânia, Egito, Líbia, Arábia Saudita. Todos nos atacaram ao mesmo tempo, declarou ele. O país que as Nações Unidas nos deram, diz ele, foi 65% deserto. O país não era nada. Mas eles venceram esses opositores
E também declara que 35 anos atrás, nós, diz ele, lutamos contra os 3 exércitos mais poderosos do Oriente Médio. E nós os varremos, sim, em 6 dias. Foi a guerra que durou apenas 6 dias. Israel foi vitorioso. E hoje ele apresenta que Israel, hoje, diz ele, nós temos um país, temos um exército, temos uma poderosa força aérea, um Estado cuja economia exporta milhões de dólares, a Intel, a Microsoft, a IBM desenvolve produtos para todos. Nossos médicos recebem prêmios por pesquisa médica. Temos inúmeros prêmios Nobel em todas as áreas. Nós fizemos o deserto florescer. Vendemos laranjas, flores e legumes para todos. Israel enviou seus próprios satélites para o espaço. 3 satélites ao mesmo tempo. O que ele nos apresenta neste surpreendente discurso, que é bem longo, com todos os detalhes? Ele vem nos apresentar que o Deus de Israel, o Deus que no capítulo 12 de Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abrão, ele faz promessas. Olha o que Deus diz a Abrão no capítulo 12 de Gênesis. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai de tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para que a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta é a promessa que Deus fez a Abraão. Esta é a promessa que chega até nós através da pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Jesus era judeu porque veio cumprindo esta promessa que Deus fez a Abraão. E por esse motivo, quando a história de Israel, o Velho Testamento nos mostra que Deus, quando os inimigos poderosos se levantaram contra Israel, em que Israel clamava a Deus, Deus dava o livramento. Israel é um povo escolhido de Deus. É um povo que está num processo de Deus. É um povo que tem a proteção de Deus. Um fato importante de cumprimento da palavra de Deus foi exatamente o reconhecimento pelos Estados Unidos da América do Norte de Jerusalém como capital de Israel. Porque Jerusalém, embora esteja sendo alvo de disputa entre a igreja romana, entre os árabes e também os judeus, ela pertence aos judeus. Em 2 Samuel, capítulo 5, no versículo 6, nos diz: e partiu o rei
Davi com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que falaram a Davi, dizendo: não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizer: não entrará Davi aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Então, foi o rei Davi quem conquistou Jerusalém para Israel. E hoje, no século 21, está se cumprindo a palavra de Deus. E houve uma manifestação opositora contra o presidente dos Estados Unidos por declarar que estará mudando a sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. E também o mesmo já é proposta do Brasil de fazer, é acompanhar os Estados Unidos da América do Norte. Isto é bênção para os Estados Unidos da América do Norte e é bênção para o Brasil também. Estão muitos, inclusive do governo que deixou há pouco, dizendo que isto irá atrapalhar o comércio com os árabes. Mas a bênção de Deus é muito maior do que aquilo que se pode prover. Os árabes não deixarão de comprar produtos brasileiros, porque o Brasil é um país abençoado por Deus. 70% das terras cultiváveis do Brasil ainda não viram semente. O Brasil sempre foi declarado que será o celeiro do mundo. O que precisamos é isto, de um governo responsável com o povo, um governo que dê condições para o povo trabalhar. O povo não precisa de ser levado, enganado com alguma pouca esmola. O trabalho enobrece. O povo brasileiro precisa de oportunidade de trabalho para constituir famílias e filhos no trabalho, para que todos não dependam de migalhas de governo, de quem quer que seja, todos tenham a sua independência. É isto que o governo Bolsonaro promete para o Brasil. É isto que nós precisamos orar e clamar a Deus, para que a miséria é uma marca do diabo. E quando o povo brasileiro se voltar para o nome glorioso do Senhor Jesus, se converter ao Senhor Jesus, então haverá mudança, haverá transformações significativas, haverá transformação espiritual, haverá transformação das vidas. Aqueles que estavam sendo manipulados por espíritos de demônios serão libertos pelo nome do Senhor Jesus, serão cidadãos de bens, não serão mais corruptos, não serão mais violentos, não serão mais destruidores, porque libertos irão constituir a sua própria família, irão trabalhar dignamente para ganhar o seu sustento, o seu salário, para ter esperança. É isto que o novo governo promete realizar. Haverá muitas lutas, muitas adversidades. Sempre há uma luta, uma batalha. Satanás não quer bênção para a nossa nação, mas temos um povo que clama, temos um povo que intercede a favor dessa nação, pelo nome glorioso do Senhor Jesus. E Satanás já está derrotado, porque Jesus deu ordem para os seus discípulos, dizendo:
Eu vos dou poder para pisar a cabeça da serpente, que é Satanás. Eu vos dou poder para pisar os escorpiões, que são os espíritos e demônios. A igreja de Cristo precisa se apresentar. A igreja de Cristo, aqueles que estão aguardando um reino celestial, o reino de Deus, o reino de Cristo, precisam rever a sua fé muitas vezes, rever a sua prática, se está de conformidade o evangelho de Cristo, porque aqueles que estão fora dos conceitos do evangelho de Cristo, estes estão numa heresia. Estes estão contra, embora professando o nome de Deus, o nome de Cristo, mas estão contra os princípios do Evangelho. Nós teremos uma nação poderosa, com o povo de Deus clamando, orando, e um governo com o temor de Deus no seu coração. Certamente esta nação tem tudo para ser uma nação poderosa e abençoada por Deus. A presença do primeiro-ministro de Israel nos traz esta bênção e traz a todo o povo brasileiro o que Deus tem feito com Israel. E o mesmo Deus que opera em Israel, em Cristo Jesus. Hoje nós não estamos na lei, nós estamos na graça, em que Jesus é o meio, o caminho, a verdade, a vida para o Pai. Israel está num processo de Deus. E nós, a igreja de Cristo, estamos aguardando o arrebatamento da igreja, promessa de Cristo para a igreja. E depois do arrebatamento, os judeus continuarão dentro do processo de Deus até a sua conversão ao Senhor Jesus Cristo. Que todo o povo brasileiro possa olhar para Israel e ver que em 70 anos não foi o povo judeu, mas foi o Deus dos judeus que os colocaram nesta posição de estarem de igual posição com os Estados Unidos da América do Norte, com a China, com a Europa. Os países constituem a Europa e também no mesmo patamar, porque é Deus que fez isto. 70 anos apenas. Que olhem e contemplem que existe um Deus, Criador dos céus e da terra, e que em Jesus Cristo tem a bênção para todas as nações. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa e vamos orar, vamos agradecer este Deus por esta bênção que nos concede, esta oportunidade para a nossa nação de ser uma nação próspera e abençoada. Senhor Jesus, de todo poder, de toda graça, no teu santo nome, ó Cristo amado, juntamente, Senhor, com estas vidas que me assistem nesta hora, que está crendo, Senhor, nesta tua palavra, ó Deus, que está crendo, Senhor, que a nação que tem a ti como Deus, o Deus vivo e poderoso, a nação que clama a ti pelo nome glorioso do seu Filho amado Jesus Cristo, é uma nação, Senhor, próspera, é uma nação, Senhor, livre da violência, livre da discórdia, livre da corrupção, livre dos males, Senhor, que Satanás traz, Senhor, para este mundo. Mas no nome do Senhor Jesus, eu me levanto nesta hora contra todo o poderio das trevas, contra o espírito da diversidade, contra as hostes malignas, ó Deus, que controla essa nação. Em nome do Senhor Jesus, eu estou ordenando que sejam afastadas do seu lugar. Toca, Senhor, com a tua bênção por sobre essa nação. Ó Deus, toca com a tua bênção por sobre o presidente Jair Messias Bolsonaro. Ó Deus, que tem, Senhor, o temor no seu coração. Reconhece, ó Santo Deus, que tu lhe destes vidas, Senhor, para estar cumprindo, Senhor,
Senhor, ó Deus, os teus propósitos. Abençoa, Senhor, todos quantos estão, Senhor, ao seu lado neste empreendimento, os seus ministros, todos quantos, Senhor, ó Deus, estão empenhados para que levar esta nação a uma prosperidade. Abençoa cada estado, cada governador eleito. Abençoa, Senhor, ó Deus, os senadores, os deputados federal, os deputados estaduais. Coloca a tua bênção da vitória, pelo nome do Senhor Jesus. Eu oro, Senhor, que a tua bênção, a tua guarda, a tua proteção seja por sobre cada vida, que cada brasileiro desperte, Senhor, para a tua palavra, para o teu evangelho, para o nome glorioso do Senhor Jesus, se convertendo, para que as vidas sejam mudadas, transformadas no poder de Deus, de conformidade à tua palavra. No nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, eu oro, eu abençoo cada vida, cada lar, Senhor, que me assiste nesta hora, cada empresa, cada comércio. Abençoa, Deus, esta empresa, Senhor, TV Poços. Abençoa o seu diretor, o Deu Pereira. Abençoa os seus colaboradores. Estende as tuas mãos e toca com a tua bênção. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, abençoamos e para a sua glória. Amém.